Vou falar hoje para o meu estado, o estado de Nossa Senhora de Nazaré, o estado do Pará. Senhores senadores, senhoras senadoras, tem coisas neste país que não dão para entender. Como é que as federações estaduais de futebol, como é que a Confederação Brasileira de Futebol admite que se possa ter presidente de federações com mais de 30 anos no poder, aonde se fala em democracia, num país que todos pregam a democracia, mas que em determinados momentos a nossa presidenta da República mostra imposição antidemocrática. Como é que funciona essa harmonia entre a Confederação Brasileira de Futebol e as federações estaduais, para que a gente possa ter presidente de federações com mais de 30 anos no poder? No Pará, nós temos um coronel reformado da Polícia Militar com 16 anos no poder, senhoras e senhores senadores. Ditador, corrupto, antidemocrático, que se instalou naquela federação para estagnar de uma vez por todas o futebol paraense. No Mato Grosso, meus queridos senadores do Mato Grosso, o presidente da federação, o senhor Carlos Orione, tem 37 anos de mandato à frente da federação. Em Roraima, senhores senadores de Roraima, o senhor José Gama tem 37 anos, Mozarildo, de mandato na federação. Em Santa Catarina, o seu Delfim Peixoto tem 30 anos de mandato. No Acre, o senhor Antônio Lopes tem 29 anos de mandato. No Amazonas, Sica Valério tem 23 anos de mandato. Em Rondônia, Heitor Castro, 23. Em Sergipe, José Souza, 23. Na Paraíba, Rosilene Gomes, 22 anos. No Tocantins, Leomar Quintanilha, 21 anos. No Espírito Santo, Marcos Vicente, 18 anos. E no Pará, Antônio Carlos Nunes, 16 anos de mandato. Brasil, meu querido Pará, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol sabe de tudo isto. Passa a mão na cabeça para que estes confederados possam mais tarde votar nele. Assim fazia o ex-presidente, que saiu da Confederação Brasileira de Futebol por corrupção, mais do que comprovada. Assim deve fazer o Ministério Público do meu estado, tirar logo, imediatamente,
o senhor Antônio Carlos Nunes, ditador e corrupto da Federação Paraense de Futebol, acusado de crime por mim, que já comuniquei ao Ministério Público Estadual, e que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará já abriu uma CPI para apurar e comprovar a irregularidade do que falo e do que falei. Pior de tudo, senhores senadores, pior de tudo é que estes homens que estão há mais de 30 anos no poder, eu queria perguntar a cada um deles, pior de tudo, por que eles ficam, por que eles querem ficar até o fim da vida dirigindo uma federação de futebol? E o pior de tudo é que se sabe. O pior de tudo é que se sabe que é por causa do dinheiro. O pior de tudo é que eles mamam na teta da federação. O pior de tudo é que o leite que eles mamam não é o leite mococa, não é o leite ninho, Brasil e meu Pará, é o leite real. É o leite real, meu Pará querido, que esse Antônio Carlos Nunes mama na teta da Federação Paraense de Futebol há 16 anos. Há 16 anos, estagnando o futebol do meu estado, aonde outrora Remy Paysandu dava alegria às suas torcidas, e hoje não tem condição de dar, e outros clubes que por lá militam. Mas o Marinho está seguindo o mesmo caminho do outro presidente. Eu pedi a abertura de uma CPI aqui, meu nobre e caro presidente, e eu quero agora ratificar novamente, e com uma quantidade de assinatura dos senhores senadores superiores a que manda o regimento interno desta casa. Eu quero aqui, senhor presidente, pedir que esta casa ponha agora uma emenda na minha CPI. Vou retirá-la para emendar. Eu quero uma CPI mais extensa. Nem que eu tenha que pegar novamente a assinatura de cada um senador. Mas eu quero uma CPI apurando a gestão do presidente anterior que saiu por corrupção e do senhor Marinho, atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ele já peca aqui, ele já comete um crime aqui, deixando e sabendo que todos esses senhores que exercem a função há mais de 30 anos, meu Pará, e o Marinho não toma nenhuma providência. Podem perguntar por que Vossa Excelência não toma. Tomei. Fiz um projeto de lei, está aqui em minha mão, projeto de lei do senador Mário Couto, que regulamenta a duração do mandato dos presidentes da Federação Estadual de Futebol. Eu não peco por omissão, Marinho. Vossa Senhoria peca. Vossa Senhoria sabe que o presidente da Federação Paraense de Futebol responde a processos, responde a CPI, e Vossa Excelência ainda lhe dar o direito de tentar uma nova reeleição depois de 16 anos de mandato.
Eu te pergunto, Antônio Carlos Nunes, quantos anos tu queres tirar na Federação Paraense de Futebol? 100 anos? Chega! Chega, coronel! Chega, a sua imagem é ridícula! Chega, coronel! A sua imagem é um escândalo ao futebol paraense! Chega, coronel! A sua imagem amedronta aqueles que querem entrar no futebol paraense! Chega, coronel! Vossa Excelência, Vossa Senhoria já mamou muito na teta da federação! Chega, coronel! Vossa Excelência cometeu irregularidades na Federação Paraense de Futebol. Digo eu, coronel. Digo eu, depois de ter conhecido a sua gestão. Digo eu, coronel, depois de ter visto no meu estado o declínio do futebol. Digo eu, coronel, depois de ter conhecido o seu Marim, e depois de ter visto o que aconteceu quando estivemos lá como senador da República, para nos queixar do futebol do Pará, para nos queixar da maneira imperiosa de como se dirige o futebol do meu estado. E Vossa Senhoria comungou com aquilo de irregular que comete o coronel Antônio Carlos Nunes, presidente da federação do meu estado. Senador Cássio Andrade também fez um projeto. A Dilma se apropriou dos nossos 2 projetos e mandou para esta casa uma medida provisória, já aprovada. Eu e Cássio Andrade, Cássio Cunha, meu querido amigo e colega. Nós 2 comungamos com a medida provisória da presidenta Dilma, em função da necessidade urgente. E esta é uma medida provisória que eu comungo, que eu aceito, que eu não critico, porque é uma medida provisória que vai acelerar a vagabundagem, a saída dessas pessoas que têm mais de 30 anos nas federações, que o senhor Marim não tem coragem de tirar. Por que não tem coragem de tirar? Porque ele precisa deles. Ele amamenta eles, Brasil. Meu Pará querido, a Confederação Brasileira de Futebol amamenta esses caras com mais de 30 anos no poder. Sabe para quê? Para poder contar com o voto deles. Esse é o esquema. É assim que funciona, Marim. Isto é crime, Marim. E tu tens que responder por isto, Marim. Tu estás cometendo um crime que eu estou pedindo agora, vou ler, ao Ministério Público do meu estado, providências para que não deixe mais este senhor coronel reformado, incapaz de se candidatar por mais uma vez e completar, sim, a sua eternidade na Federação Paraense de Futebol. O futebol paraense é o maior esporte deste país. O paraense sofre há muito tempo pela maior culpa deste homem que não deveria nem ser porteiro de cemitério, quanto mais presidente de uma federação.
vou apresentar, ou melhor, vou reapresentar uma CPI para fiscalizar. E tenho certeza que tenho a maioria das assinaturas dos senadores e senadoras para fiscalizar a Confederação Brasileira de Futebol. Desde a época do Ricardo Teixeira até agora do Marinho, que eu tenho em mão um crime exposto que me baseio para poder fiscalizar esta máfia, pura máfia no futebol, que deixam mais de 10 homens a poder se reeleger ao momento que quiserem. Homens com mais de 37 anos de mandato. 37 anos, brasileiros, dirigindo uma federação. A troco de quê? A troco de poder ganhar dinheiro. A troco de se aproveitar do futebol para fazer o seu patrimônio próprio. Nós, como parlamentares, senhores e senhoras, senadores e senadoras, não podemos nos curvar, não podemos silenciar diante de gestos e atitudes desta natureza, diante de crimes à vista, aos olhos de cada um de nós. Temos, doa quem doer, custe o que custar, mas temos que tomar medidas rigorosas para que fatos desta natureza não aconteçam mais no nosso país. Acho que esta PAIN, este tipo de modelo de 37 anos de mandatos, é exceção num país democrático chamado Brasil. Não tenho conhecimento de que entidades que recebem dinheiro público tenham administradores por mais de 37 anos. E não é só um, PAIN, são vários administradores. No meu estado, a cara cínica, a covardia de um homem com 16 anos de mandato, ainda, agora em novembro, ter o cinismo, o descaramento de ser candidato novamente depois de 16 anos de mandato. Eu questiono, PAIN. Eu não posso aceitar isso. O Senado Federal não pode aceitar isso. Quem não deveria aceitar era a Confederação Brasileira de Futebol, que aceitando, PAIN, comete um crime e que vai ter que responder por este crime. Eu mesmo, PAIN, eu mesmo estive com o Marinho, eu mesmo fiz as denúncias, eu mesmo levei as denúncias. E o Marinho não tomou absolutamente nenhuma providência. Por isso eu sei que conto com os votos da maioria para a abertura de uma CPI, para fiscalizar e acabar com esta sem-vergonhice no futebol brasileiro. Quero ler, senhor presidente, o que estou encaminhando ao Ministério Público da minha terra, competente Ministério Público, considerando
que a sociedade paraense, em todas as suas formas organizacionais, usufrui o direito do esporte e ao lazer, independente de modalidades. Mas sobreleva observar que o futebol é o mais apreciado, fazendo jus ao jargão de paixão nacional. Considerando as inúmeras declarações de denúncias que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol não quis ouvir, e que nós somos endereçados, dando conta da prática dos atos marginais, aos ditames legais, a exemplo de condutas que merecem melhor atenção deste parte. Posto reluzir nítido de comportamento atentório, à probidade, aos princípios morais e éticos, de forma como restou provado pelo apurado na Comissão de Representação Externa deste Senado. Viu, coronel? O Senado abriu uma comissão e provou irregularidades na sua gestão. E mesmo assim, cinicamente, Vossa Senhoria ainda se candidata a gestor da federação. Comissão de Representação Externa deste Senado, que teve como objeto acompanhar a crise do futebol local, de denúncias de irregularidade, cuja cópia do relatório final envio em anexo. Considerando o projeto de conversão número 22/2013, recentemente aprovado por este Senado Federal, oriundo do Ministério da medida provisória 620, que é 12.761, já vou terminar, 12.101, 9.532, 9.615, dentre as quais regula o mandato de dirigentes de federação desportiva. Já vou terminar, presidente. Considerando a absurda condição hoje vivida por aqueles que pretendem se perpetuar no cargo de presidente de federação de futebol, cuja realidade expressa: Mato Grosso, Carlos Orini, 37 anos, Roraima; José Gama, 37, Santa Catarina; Delfim Peixoto, 30, Acre; Antônio Lopes, 29, Amazonas; Valério, 23, Rondônia; Costa, 23, Sergipe; José de Souza, 23, Paraíba, 22 anos; Tocantins, 21, Espírito Santo; Marco Vicente, 18, Pará; Antônio Carlos Nunes, 16 anos de mandato. Ainda quer mais. Eu vou descer. Considerando que as referidas federações recebem verbas públicas dos governos estaduais, estão jurisdicionadas, que por meio de seus programas e ações fomentam o futebol local. Considerando o presente contexto e, sobretudo, a manobra que ora pretende se instalar, cujo escopo é permitir a reeleição dos maus presidentes das federações ao norte elencadas, é que solicito o apoio deste órgão ministerial, no sentido de enviar esforços fiscalizadores e medidas concretas que coíbam constitucionalização no âmbito do Estado do Pará de uma verdadeira cláusula pétrea à eleição e reeleição do atual presidente da Federação Paraense de Futebol, senhor Antônio Carlos Nunes. Quer uma parte, senhora? Presidente, desço desta tribuna, certo de que a comissão criada pelo Senado trouxe à vista de todos os senadores as irregularidades encaminhadas ao Ministério Público do meu Estado, do atual gestor, Coronel Antônio Carlos Nunes. Sendo assim, o Ministério Público da minha terra, tenho eu a certeza que não vai permitir que novamente este coronel corrupto, cínico e que é um mau gestor e que emperrou o futebol paraense seja novamente candidato a se perpetuar no cargo.
Senhor presidente, desço dessa tribuna pedindo a democracia desta pátria. Não se pode conviver com democracia, com dirigentes que recebem verbas públicas, dirigir entidades por mais de 30 anos, com aceite cínico e irregular do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, senhor Marinho. Quero, neste momento, pedir a devolução da CPI, que está aí na mesa diretora, para que eu coloque a apuração, para que eu estenda a apuração da CPI ao mandato do presidente Marinho, e que isso possa me estar em mãos imediatamente, para que eu possa colher novamente a assinatura de todos os membros dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.